8 de janeiro de 2026, quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Queridos, iniciemos este nosso programa, esse nosso encontro desta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 19 até o capítulo 5, versículo 4. Caríssimos, quanto a nós, amemos Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas, entretanto, odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. A primeira carta de São João, ela é um escrito pastoral e teológico voltado para comunidades cristãs que enfrentavam algumas crises de discernimento e algumas tensões internas, né? Tenho falado a vocês. E pessoas que afirmavam conhecer a Deus, mas acabavam rompendo a comunhão com as pessoas, com a igreja, com a comunidade. Tinha outros que relativizavam o pecado e sobretudo, distorciam a identidade de Jesus, né? Então, João, ele responde por meio desta carta a esses desafios na comunidade dele, com o tripé, né? Esse tripé atravessa a carta inteira. A primeira coisa é a cristologia, né? A fé verdadeira confessa Jesus como Cristo, tá? Então, o Filho de Deus, ele veio à Terra e se tornou carne, se encarnou, se tornou ser humano. Essa é a primeira ideia que perpassa toda a carta. Depois, uma questão de ética, de obediência, né? A questão da obediência aos mandamentos como necessidade para se dizer que conhece a Deus. Essa é a segunda temática que perpassa a carta. E a terceira é a comunhão e o amor, né? Então, o ato de amar é um ato intrinsecamente necessário para aquele que se diz possuir, que diz possuir Deus, né? Então é muito interessante. Então, a encarnação, a obediência aos mandamentos e o ato de amar, né? São três temáticas que perpassam toda a carta. Então, a primeira carta de São João não é um tratado abstrato, né? É um texto que busca uma segurança espiritual e fala de assuntos concretos, né? E essa perícope de hoje que nós ouvimos, 1 João, capítulo 4, 19 até o capítulo 5, versículo 4, esse trecho de hoje conclui uma grande sessão sobre o amor, né? Faz uma transição para um tema-chave do capítulo 5, que é a fé vence o mundo, tá? Então, o amor nasce da iniciativa de Deus. Essa é uma coisa que a gente tem que ter na mente, né? Nós amamos
se nós amamos, é porque ele nos amou primeiro. Está no capítulo 4, aqui no versículo 19. Depois, o amor aos irmãos é um teste objetivo do amor a Deus. Não dá para separar o amor a Deus do amor ao próximo. Tá? E depois a fé em Jesus gera um novo nascimento, que produz amor, obediência e vitória sobre o mundo. Então, é muito interessante. O movimento do texto é muito característico de João, né? Do invisível, que é Deus, para o visível, que é o irmão, né? E do dom, né, ser gerado por Deus, para o fruto, que é amar, que é obedecer, que é perseverar. Muito interessante. Então, gente, olha, o texto nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O texto começa assim, né? O capítulo 4, versículo 19. João mostra a primazia de Deus, né? Então, às vezes tem gente que perde um pouco a consciência disso, né? Quando, por exemplo, eu acabo julgando o outro, quando eu não perdoo, quando eu não dou oportunidade para o outro, é porque eu me acho entre aspas, o amador perfeito, né? Amador no sentido de amar, né? O amante, né? Ou seja, eu me acho perfeito, né? E na verdade, gente, quem não perdoa, quem não acolhe, quem não ama o outro, é porque não se percebeu necessitado do amor de Deus. Falei isso daí outro dia para vocês, né? Então, o amor verdadeiro, ele é iniciativa divina, né? E isso tira o amor do terreno do mérito e coloca no terreno da resposta, né? Eu amo porque eu fui alcançado e recriado pelo amor de Deus. Então não é só uma obrigação moral, é um efeito de origem, né? Quem foi tocado pelo amor de Deus, consequentemente ama, aprende a amar, né? Bonito isso. Depois, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Essa é uma frase subliminar dessa primeira carta de São João, né? Então, um critério para verificação, o amor a Deus é uma realidade profunda, né? Mas pode virar um auto-engano, né? Então, o amor do outro, a quem se vê, ele é como se fosse um caminho para que eu possa dizer amar a Deus, né? Então, a gente tem que entender também aqui na carta que essa expressão odiar, ela não precisa ser apenas entendida como hostilidade explícita. Hoje, para a gente odiar, representa você prejudicar, você desejar o mal ou provocar o mal concretamente, mas aqui no texto bíblico não, né? O odiar pode representar uma indiferença teimosa, um desprezo, uma negação da dignidade, né? Uma recusa em buscar o bem do outro, ou simplesmente uma indisposição de ir até o outro, de amar, né? Uma indisposição de amar, tá? É como que se ele usasse a palavra odiar, significando usasse a palavra ódio, significando a palavra desamor, tá? Então, é muito interessante. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo aquele que ama aquele que gerou, ama também aquele que dele nasceu. Então, João, ele liga a fé em Jesus Cristo a uma realidade interior, nascer de Deus. Não é só uma adesão intelectual à fé, né? Não é só uma adesão intelectual. A fé também é uma origem nova, uma identidade nova, né? Quem ama o pai não pode rejeitar os filhos. Essa que é a questão. Então, amar a Deus e desprezar o irmão é como dizer, eu amo o pai enquanto agride a casa inteira. Não tem sentido, né? Então, muito bonito, muito bonito. Isso ajuda na nossa vida comunitária, né, gente? Né?
Não é fácil conviver com pessoas que pensam diferente, que vieram de ambientes diferentes, pessoas que têm costumes diferentes, culturas diferentes, têm um modo de enxergar a vida diferente de nós. É um grande desafio o ato de amar, se a gente for ver bem. É um grande desafio. Mas qual é a questão, né? A questão é que nós não podemos perder a essência. Perder o que é essencial, perder a essência, perder o que é a nossa missão, que é amar, né? Porque senão acaba perdendo o sentido da nossa vida eclesial, né? Tem gente que vive na igreja e não sabe se relacionar com as pessoas. Espera um pouquinho. Então, perdeu todo o sentido de ser igreja. É isso que a carta de São João está tentando mostrar para a comunidade joanina, né? A fé é importante? É. E é isso que ele vai dizer na carta, né? Ela é importante. Só que a fé ela é efetivamente autêntica quando ela produz em mim um ato de amar. Senão, não vale de nada. Então é pra gente também a gente tem a oportunidade de refletir, né? De refletir se nós estamos vivendo esse ideal, né? Porque eu sempre falo isso, né? Estar lá na igreja, não saber respeitar o irmão, não saber acolher o irmão, não saber buscar compreender o irmão, né? É algo meio paradoxal, né? Vamos dizer assim. Meio paradoxal. Então, gente, é isso que a carta nos leva a refletir. Depois nós vamos começar esse capítulo 5, né? Que vai começar a falar um pouquinho novamente dos mandamentos, né? E os seus mandamentos não são pesados. Nisso consiste o amor de Deus, guardar os seus mandamentos. Todo que nasceu de Deus vence o mundo. Ele vai começar a falar da questão do mundo. Vencer o mundo, gente, aqui na carta de São João, significa vencer a proposta de amar do mundo, que é uma proposta de amar com amor baixo, não de maneira oblativa, de maneira incondicional, né? De maneira elevada com esse amor, né? Então, João ele define amar a Deus com uma linguagem de aliança. Amar é guardar, não no sentido de legalismo, mas de fidelidade, né? Então, não são pesados esses mandamentos. João ele quer dizer o quê? Ele não quer dizer que são sempre fáceis, né? Mas significa que esses mandamentos não são opressores, não são esmagadores. Por quê? Porque quem nasceu de Deus recebeu uma nova vida, uma capacidade nova, uma nova direção interior. Então o ato de amar vai ser um fruto, vai ser uma coisa consequente. Não vai ser uma coisa que exija muito de mim, porque vai ser uma consequência. Então, a questão é, pela fé, nos deixarmos nascer de Deus e o amor vai acontecer de maneira muito tranquila em nós. Muito tranquila. Né? A questão do mundo aqui, eu já falei para vocês outro dia, o que João pensa sobre essa questão do mundo, né? Mundo para João, mundo representa um sistema de valores que organiza a vida humana sem Deus. A gente precisa entender isso, né? Então é o sistema do mundo que organiza a vida sem a pessoa divina. Isso é mundo. Um sistema, aí vem o mundo como sistema corrupto, né? O mundo como é um sistema injusto e tantas outras coisas que discorrem dessa temática, né? Tantas outras coisas que discorrem dessa temática. Então, gente, é muito importante entender que aqui mundo não é criação de Deus, porque senão seria criação divina, é algo bom demais, né?
É um mundo como um sistema corrupto, tá? E, enfim, então essa primeira carta de São João, esse capítulo 4, esse capítulo 5, início, né? Dá um caminho espiritual completo e muito verificável para nós, né? Deus nos amou primeiro, né? Amar a Deus requer amar o próximo, né? Crer que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é o Deus que se tornou ser humano, que se tornou carne, nos faz nascer de novo. E quem nasce de Deus ama, né? Quem ama cumpre os mandamentos. Quem cumpre os mandamentos vence o mundo. Então essas ideias, né? Então o ponto pastoral decisivo é este: fé e amor não competem, eles se explicam mutuamente, tá? Então a fé gera uma vida nova. Aí uma pergunta que eu vou deixar antes de encerrar nossa reflexão, né? Tudo que a gente realiza, tudo que a gente faz na igreja, nossa vida espiritual, nossa vida prática religiosa, tem se traduzido por um crescimento dos nossos relacionamentos dentro de casa, onde nós trabalhamos, ou parece que tudo está a mesma coisa? É para a gente refletir isso, tá bom? Muito bem, queridos, desejo a vocês um excelente dia, que seja um dia cheio de alegrias, mais uma vez um dia cheio desse amor de Deus que se manifesta por nós, tão grandioso e que quer nos fazer amar na mesma medida que Ele nos ama, né? Que Deus abençoe e amanhã nos encontramos novamente neste programa Reflexão Diária. Não esqueça de compartilhar com as pessoas para que esse trabalho possa ser divulgado mais e mais, tá bom? Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.